dia quase tarde para todos vocês, meus companheiros e minhas companheiras. Eu queria primeiro saudar todos os partidos da América Latina aqui presentes e saudar todos os companheiros militantes desses partidos que nos honram com a sua presença. Queria cumprimentar os sindicalistas, todos os sindicalistas da Europa e da América Latina que aqui estão. Queria cumprimentar também os representantes das fundações, da Friedrich Ebert, da Aperceu e da Fundação Maurício Grabois. Queria cumprimentar cada um de vocês. Queria cumprimentar as personalidades que aqui estão e que também nos honram com a sua presença. E queria, em nome de todos os militantes, cumprimentar o ex-presidente do PCdoB, meu querido Renato Rabelo. Queria cumprimentar também a presidenta do meu partido, a Gleice Hoffmann. Quero dizer para vocês que para mim é uma honra estar aqui dialogando, conversando, principalmente porque nós temos presentes partidos irmãos. Queria dizer os partidos irmãos da América Latina que nós temos em comum uma luta. Nós viemos desenvolvendo em comum essa luta. Desde o início da resistência que nós tivemos aqui na América Latina, as políticas neoliberais mais rígidas, que tiveram a sua expressão maior na ALCA, que nós derrotamos em conjunto. Quero também me referir aos governos populares, democráticos, que surgiram na América Latina como uma reação ao fato do nosso continente ser um dos mais desiguais e o continente que sofreu as mais violentas ditaduras militares. Nós reagimos a isso, construindo contra-corrente internacional que montou nas últimas décadas a mais violento retrocesso em termos de políticas sociais, levando a uma grande desigualdade e uma perda da esperança da ascensão social aos países da Europa, dos Estados Unidos e países desenvolvidos. Contra a corrente, nós, nessa década que passou, fizemos a política de redução da desigualdade mais efetiva da nossa história. E, ao mesmo tempo, estamos juntos enfrentando uma nova onda de tentativa, forte tentativa, através dos métodos com variação, mas métodos que nós conhecemos. Agora, não mais o golpe militar, agora o golpe parlamentar. O golpe parlamentar que articula a mídia, que articula um conjunto de forças conservadoras em nossos países. E em todos os nossos países, nós estamos vivendo várias iniciativas no sentido da judicialização da política, do que vem sendo chamado como lawfare. E eu queria me referir aqui, iniciando a minha fala, a um companheiro argentino. Queria me referir à perseguição que vem sofrendo o companheiro Vítor Santamaría.
O companheiro Vítor Santamaria é um companheiro sindicalista argentino que dirige um sindicato que, pela sua atividade, conseguiu construir uma universidade, a Universidade Metropolitana dos Trabalhadores. E também possui hoje algo imperdoável, que é o jornal Página 12. E esse companheiro vem sendo objeto de acusações, de críticas sistemáticas, feitas pela própria imprensa. Eu aproveito a oportunidade de ter jornalistas aqui brasileiros e de outros países, ter a imprensa internacional, para dizer que essa forma de pensamento único, essa forma de perseguição, de restrição, também ocorre com, não só com políticos, mas ocorre com sindicalistas e ocorre também com pessoas que são jornalistas e exercem uma profissão que necessita da liberdade e da pluralidade. Por isso, eu deixo aqui a minha solidariedade ao senhor Vítor Santamaria. Queria também me dirigir, não poderia deixar de fazê-lo, a prestar minha solidariedade, mais do que a minha solidariedade, a nossa indignação à questão da prisão até hoje da companheira Milagro Salas. Eu já manifestei anteriormente e reitero. Bom, eu acredito que nós estamos no Brasil num momento, eu não chamaria de decisivo, mas um momento especial. Nós viemos de um processo. Que processo, o que eu estou chamando de viemos de um processo? É que o golpe não é um ato único. O golpe não é o impeachment. O impeachment é o ato inaugural do golpe. E o impeachment, ele revela um modelo no qual esse processo começa usando, basicamente, um instrumento, a legislação fiscal. Criminaliza-se primeiro a política fiscal. Por que se criminaliza a política fiscal? Porque nós ousamos, durante um determinado período, que foi 6 anos, após o golpe, a crise de 2008, 2009, que nós não somos responsáveis por ela, nem nós, nem nenhum dos países da América Latina, nós temos claramente, nesse momento, um processo em que se criminaliza a política econômica anticíclica que fizemos, chamando-a de gastança, dizendo que a gente gastou demais, o que não corresponde à verdade. Este processo é o processo que vai dar margem para o meu impeachment sem crime de responsabilidade. A utilização do jurídico formal. Se eu utilizo o fato de existir na lei, não interessa se o conteúdo não corresponde com a lei. Utiliza isso, criminaliza e está feito um impeachment sem crime de responsabilidade. Eu não quero centrar aqui no impeachment, eu quero centrar no segundo ato do golpe e no terceiro ato do golpe. O segundo ato do golpe é a decorrência do primeiro, que é o fato de que, por 4 anos consecutivos, aliás, por 4 vezes, em 4 anos, nós a cada um desses 4 anos, derrotamos o modelo e a proposta neoliberal. Esta derrota era uma derrota de um projeto contra o outro. Nós
Vencemos com um projeto de crescimento com distribuição de renda. Eles perderam com um projeto completamente neoliberal, de Estado mínimo, de política social mínima para a população e para os trabalhadores, de venda da nossa soberania, ou seja, um objetivo claro de afetar o poder que o controle de certas áreas dava para o país. Exemplo, o controle do petróleo, o controle da atividade, de parte da atividade financeira. Então, o fato de termos a Petrobras e dois grandes bancos, a Caixa e o Banco do Brasil, é objeto, sim, de uma proposta de desmonte. Segundo, nós temos uma proposta também claramente enquadrada no modelo neoliberal de redução das garantias e, ao mesmo tempo, a desconstrução da regulação do mercado de trabalho. Aí, o primado é da precarização, do trabalho intermitente, de todas as políticas de terceirização que transformam os trabalhadores que têm uma relação com o empresário ainda de subordinação, transforma ele num pequeno empresário formalmente, que é a terceirização. Todo esse processo é um processo de desmonte da regulação do mercado de trabalho. Um outro processo que visa a previdência e que se trata não de uma reforma, mas de uma mudança de modelo. No fundo, o que querem é transformar a previdência pública no Brasil numa previdência privada. Desconstrói a pública e utiliza a soma imensa de recursos que uma previdência, num país de 208 milhões de habitantes, com em torno de 110 milhões no mercado de trabalho, produzirá em termos de recursos financeiros disponíveis. Isso ocorre não só no Brasil, mas em vários outros países, tanto da Europa quanto nos Estados Unidos. Bom, esta pauta, que se expressa também no austericídio da PEC, que reduz por 20 anos o crescimento do gasto em saúde e educação e libera o pagamento de juros. Todo esse processo é impensável sob o reino da democracia, do voto direto, do escrutínio que as ruas e que a eleição permite em relação aos projetos apresentados. Eles jamais passariam. Tais propostas nunca teriam aprovação. Na verdade, nós caímos naquilo que o Milton Friedman receitava como o grande modelo neoliberal. Você usa uma crise e você aproveita essa crise e coloca na pauta os seus projetos. Quando você monta esse processo, procure fazer com que haja condições políticas, ou uma crise política, ou um grave acidente, de tal forma que aquilo que era politicamente impensável se torne no politicamente inevitável. O que era politicamente impensável? Através do processo eleitoral e da democracia, conseguir adotar este modelo, estas reformas, essa desconstrução das políticas sociais, tanto do Bolsa Família, quanto do Minha Casa Minha Vida e outros, através das eleições. Não conseguiriam, era impensável, politicamente impensável. Ou seja, impossível. Para isso, cria-se todo um processo de desconstrução e, através do impeachment, num segundo momento, numa segunda fase, se torna inevitável.
O inevitável é isso que o golpe queria, enquadrar o Brasil política, econômica, social e geopoliticamente. Porque geopoliticamente, política externa independente, altiva e ativa, como diz o Celso Amorim, é inadmissível, imperdoável. Assim sendo, se constrói a segunda etapa do golpe, que ainda está em curso. Porque há uma contradição na base, que cria um problema sério, muito sério, para os golpistas em geral. Esse problema tem duas faces e uma grande expressão política. Primeira face: quanto mais fica claro as consequências sociais deste golpe, mais as pessoas começam a perceber o caráter e o sentido do golpe. Isso se expressa nas pesquisas de intenção de voto. Uma outra questão também fica clara. Todo o processo de lawfare, todo o processo em que você usa a lei como forma de destruição do inimigo, produz fogo amigo também. O fogo amigo é que é muito difícil só atirar nos lulopetistas. E a partir de um determinado momento, se descobre o tamanho do processo de corrupção que envolvia não só o Partido da Modernização Conservadora, mas que não era golpista, até um determinado momento, nunca foi golpista, o PSDB, que se transforma num partido golpista e mostra a sua verdadeira característica. A estancamento da sangria não produz os resultados esperados. A consequência é dupla. Destrói-se as lideranças dos partidos conservadores no Brasil. Essas lideranças, todas, são inviabilizadas. E, ao mesmo tempo, o objetivo, que era destruir o Partido dos Trabalhadores e também os partidos que eram do campo popular, mas, sobretudo, o Partido dos Trabalhadores, é inviabilizado. Apesar das consequências terem sido extremamente duras para nós, com o passar do tempo, elas se modificam e nós voltamos a ter uma aprovação em termos partidários inesperada por eles. A segunda questão é o surgimento da extrema-direita. A extrema-direita não surge como um raio no céu azul. Ela não é um raio no céu azul. A gente pode até ter subestimado a força da extrema-direita no Brasil. Mas ela jazia dormente, porque é impossível um país que foi o último país a sair da escravidão. Saiu da escravidão em 1888. Quando eu nasci, tinha 59 anos apenas que a escravidão formal tinha sido extinta. E hoje ainda partes dessa escravidão formal. O locus dessa escravidão, desse fim da escravidão formal, ainda não se completou. E eu estou me referindo não a uma região do país, porque ao contrário dos Estados Unidos, nós tivemos escravidão nos 27 estados da federação. Mas eu estou me referindo a uma relação no Brasil que existe entre exclusão e privilégio. Essa relação de privilégio é aquela que cria uma grande descontentamento, quando uma parte expressiva da nossa população que jamais acedeu a certos serviços públicos, que jamais teve acesso a
a certos espaços públicos, como aeroportos, chegam a eles e começam a dizer: esse pessoal transformou os aeroportos do Brasil em grandes rodoviárias. Começam a criar uma inequívoca, um mal-estar com o fato de que a filha do pedreiro ou o filho da empregada doméstica virou doutor. E vamos lembrar que no nosso período, 37% dos formandos na universidade, no final já do meu governo, 37% eram os primeiros das suas famílias a chegar a uma universidade. Então, uma parte disso é caldo de cultura, mas tem razões conjunturais. Óbvio que tem razões conjunturais. A enorme intolerância criada como meio ambiente, como caldo de cultura, melhor dizendo, do que meio ambiente, porque meio ambiente tem um conteúdo positivo. Caldo de cultura não. No caldo de cultura se cultiva doença. Se cria o MBL, o Vem Pra Rua e os movimentos desse tipo. O grande efeito desse processo, que mostra o grau de perda do centro conservador e da direita conservadora, é o surgimento claro da extrema-direita no Brasil com o senhor Bolsonaro, que é uma pessoa que defende. Ele poderia defender a ditadura militar? Não sei. Acho que não poderia num país que teve a ditadura que nós tivemos. Agora, ele jamais poderia de público defender tortura. Esse processo que constrói a derrota do golpe é que explica também o acirramento do combate e o acirramento da disposição para atingir o presidente Lula. Primeiro, por quê? Primeiro, porque não tem candidato. Segundo, porque sabem que o presidente Lula hoje tem acima de 40% das intenções de voto e seu apoio cresce em todas as camadas etárias, em todas as classes sociais, em todas as regiões do Brasil. E cai a sua rejeição. Então há que tirar o presidente Lula, porque politicamente o golpe não tem candidato para enfrentá-lo. E aí nós chegamos a uma outra questão. O golpe tem de continuar. Então a terceira fase é crucial. É crucial para quê? Para entregar a Petrobras. Para completar a grande entrega da Petrobras, que é a mudança do modelo de partilha. Se não quiserem vender, muda o modelo de partilha, que já é um passo enorme para que as grandes empresas internacionais de petróleo se apoderem da nossa riqueza. A segunda questão, não vai dar tempo, não é possível que se apoie, não é possível que se acredite que a reforma da Previdência, da forma como eles querem, vai ser aprovada. Não é possível admitir que nessa sequência vai se desmontar agora tudo o que tem por objetivo ser desmontado. É preciso a segunda etapa do golpe para completá-lo. Daí porque há que condenar o Lula do ponto de vista daqueles
que querem a continuidade do golpe e a sua conclusão na terceira etapa. E aí a questão para nós é qual? A questão para nós é que isso é um pouco mais complexo do que aparece à primeira vista. Primeiro, porque cresce a indignação. Cresce a indignação porque o país foi submetido a certas visões bastante claras, imagens muito fortes, imagens de um apartamento na Bahia ligado ao ex-deputado Gedel, ex-ministro do governo Temer, com 51 milhões de reais. Foi premiado com várias malas indo e vinda. Foi premiado com várias denúncias. Todos podem concorrer, disputar a eleição, todos estão livres para fazer o que querem. Principalmente o senador, que foi meu opositor, e o atual presidente. Enquanto isso, o presidente Lula, ele é acusado sem base jurídica, com falhas jurídicas. Nós sabemos que nesse momento que o país vive, a relação entre o político e o jurídico é muito forte. Por isso, eu considero que eu devo aqui explicar a questão jurídica de forma simplificada, é claro, porque eu não sou advogada, que diz respeito a esse processo pelo qual o ex-presidente Lula foi condenado a 9 anos e meio e agora a sua sentença está sendo objeto de recurso no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O mesmo que disse que podia sim, apesar da Constituição, podia sim autorizar, sem acordo com o Supremo Tribunal, sem decisão do Supremo Tribunal, podia autorizar o grampo numa conversa minha com o presidente Lula. Por quê? Por que podia? Porque, na verdade, a Operação Lava Jato era muito difícil e certos protocolos não tinham de ser respeitados. Essa é a decisão. Bom, mas no caso específico eu quero falar sobre corrupção passiva. O presidente Lula está acusado de corrupção passiva. Ora, pois, para ter corrupção passiva, eu não vou discutir os outros aspectos do processo. Eu vou discutir 2 aspectos. 1, é necessário que tenha ato de ofício. 2, obviamente, tem de ter uma vantagem em relação a um ato cometido. O que é o ato de ofício? O ato de ofício, como presidente, é ou uma lei que ele assinou, ou um decreto que ele fez, ou um contrato que ele assinou, ou qualquer outra iniciativa que ele tomou, ou não tomou, ou não tomou. Enfim, há que ter uma ação concreta. Bom, não há uma ação concreta. Não é dito qual é a ação feita pelo presidente que levou à oportunidade de algum ganho ilícito e ilegal. Não tem. É como se você fizesse um crime e o crime não te dissessem qual era. Qual é o crime que você cometeu? O que o Moro diz? O Moro diz que jamais disse que eram 3 contratos da Petrobras. Ele nega a acusação. Ao mesmo tempo, ele não tipifica outra acusação. O que é complicado, porque é como se você fosse acusado de algo que não fica muito claro do que é. E durante todo o processo, ele se defendeu de algo que o Moro nunca disse que era crime. A segunda parte é mais grave. É a vantagem. É preciso ter uma vantagem. Então, ganhou alguma coisa. Ora, a defesa mostrou há tempos que o tal triplex, ele foi dado em garantia pela construtora OAS para obter um
contrato, uma vantagem bancária em relação ao FI-FGTS. Então, ele estava dado em garantia. Por quê? Porque podia ser propriedade, não era, não tá no nome dele. Podia ser posse, ele nunca usufruiu do apartamento. Podia ser um laranja. Não consta que o laranja seja a Caixa Econômica Federal. Então, fica complicada a situação. Aí, apesar da juíza dizer que ela não tem nada com isso, querendo ou não, ela fez uma execução. O que ela fez? Ela executou o apartamento, tirando o apartamento da garantia que a OAS tinha dado para a Caixa e passou o apartamento, que aliás é uma coisa difícil da gente entender onde é que está esse apartamento, passou o apartamento para uma empresa credora da OAS. Bom, se isso não é escancaradamente algo muito complicado e que caracteriza um abuso de poder por parte de todo este processo, um abuso de poder no seguinte sentido: afinal de contas, que país é esse em que um benefício de alguém já está há muito tempo de posse de um banco e recentemente foi tirado do referido banco e entregue para outra empresa? Como pode ser do presidente Lula? Não se trata de um processo qualquer. Se trata de um processo em que ele inicia de uma forma muito complicada. Ele inicia por um PowerPoint, numa entrevista coletiva feita pela acusação. Não se tem notícia de que em qualquer país civilizado onde reina o Estado democrático de direito, é possível fazer um PowerPoint e acusar uma pessoa. Não se tem notícia de que algum juiz possa falar fora dos autos, dizer: olha, a sentença é irrepreensível e histórica, fora do momento do julgamento. Não se tem notícia de que os processos legais, judiciais, tenham esse tratamento. Por que não se tem notícia? Porque se você está sob o Estado de Direito, a relação entre o judiciário, o sistema político e o sistema econômico, todas as normas econômicas, os dispositivos legais e legislativos, eles não podem ser comprometidos pela suspeita de não neutralidade jurídica. Porque a base desse sistema do Estado democrático de direito é que todos somos iguais perante a lei. Ora, se todos somos iguais perante a lei, e se isso é possível com um, é possível com todos. Se isso é possível com um cidadão, é possível com todos os cidadãos. Por isso, eu lembro perfeitamente no meu impeachment que nós dissemos: este processo de impeachment sem crime de responsabilidade, ele levará necessariamente a uma instabilidade institucional. E o que nós vimos nos últimos tempos? Nós vimos um conflito inequívoco entre as três esferas de poder. Nós vimos um conflito dentro do judiciário, um conflito entre o judiciário e o Ministério Público, um conflito entre o Senado e o judiciário, entre a Câmara e o judiciário, enfim, a briga de todos contra todos. Não tem estabilidade institucional passível de ser conduzida. E aí, o que nos resta? Ah, nos resta sim. Nos resta porque quando a gente fala o judiciário, não é o judiciário integralmente, é parte do judiciário. Quando nós falamos das instituições, nós temos de lembrar que é parte das instituições. E nós temos a chance, em 2018, de iniciar um processo
que eu acredito que é um processo muito importante, em que o Brasil tem de encontrar consigo mesmo. Para isso, tem uma pré-condição. A eleição de 2018, ela não pode ter casuísmos. Ela não pode levar a qualquer tentativa de ganho no tapetão, porque continuará se reproduzindo essa situação. E aí? Eu acho que nós temos 2, ou até mais momentos, mas nós temos, a curto prazo, um momento e sua sequência. Esse momento é o TRF4. Em relação ao TRF4, nós temos de perceber que qualquer decisão que dali saia vai necessariamente ensejar algumas possibilidades. Primeira possibilidade, assim como durante meu impeachment, apesar de todos os pleitos que pedia para que eu renunciasse, renuncia, presidente. É um gesto, gesto de grandeza se renunciar. Gesto de grandeza, nada. É a tentativa dos golpistas de mascarar o golpe. Gesto de grandeza, nada. A discussão do plano B do presidente Lula. Qualquer tentativa de impedir que esse processo decorra, de achar que é possível resolvê-lo por nós. Essa contradição não é nós que resolveremos. Qual contradição? Entre o fato do presidente Lula ser inocente, essa é a contradição, ele é inocente e está sendo considerado culpado. Para nós, ele é inocente. E a pessoa inocente pode concorrer. Por isso, nós pretendemos, porque nós precisamos de ter um caminho democrático de futuro. Nós precisamos de lutar para que o presidente Lula, em todas as instâncias judiciais, seja defendido. Que em todas as instâncias judiciais nós discutamos o que possa acontecer. E nós também teremos de ir para as ruas defender os nossos movimentos, falando com todas as pessoas, sabendo que nós temos de ampliar o máximo a discussão democrática a esse respeito. Mas o que eu queria dizer é que essa proposta, eu faço muita entrevista com muitos jornalistas. Essa discussão sobre o plano B é que nem a discussão sobre renuncia, presidenta. É a mesma. Eu não acho correto, se eu acho o presidente Lula inocente, propor qualquer tentativa de plano B. Eu deixo isso claro porque eu acho que isso é que nem o novo. O novo. O que é o novo, hein? O novo. Essa defesa do novo. Eu acho que o novo é que cada vez ocorre isso em relação a nós, humanos, que somos mortais. E que a nossa vida com capacidade, ela tem uma durabilidade. Isso é o novo. Agora, o novo não é o jovem de 30 anos ou o jovem de 70 anos. Vejam vocês, o Trump é o novo. Um novo, sem dúvida. Né? Você tem vários novos ocorrendo por aí. Essa conversa de novo também não pode ser para fazer aquele processo, que é o seguinte: a política social, quando nós falamos de política social, ela vai ter de ser feita para milhões de brasileiros. Exemplo, mais médicos, 63 milhões de brasileiros. Bolsa Família, 56. E por aí vai. Não é possível fazer
política social piloto, do tipo feita para 100 mil pessoas, 30 mil aqui, 30 mil lá, que era a política social típica do PSDB. Agora, estão querendo fazer a política social de auditório. Esta também é inadmissível por nós, porque não podemos aceitar que a distribuição de casa ou de carro seja uma forma legítima de política social. É uma forma legítima de auditório. Há quem questione, mas aí é liberdade de expressão. Mas política social não é não. Então eu queria finalizar dizendo para vocês o seguinte: nós temos o dia 24 e temos a sequência do dia 24. Nós temos de construir o nosso futuro, a nossa narrativa e, sobretudo, um caminho. Porque o Brasil precisa dessa possibilidade de se reencontrar consigo mesmo. E aí eu acho que vai se abrir um período de transição. Um período de transição em que terá de ser construído um entendimento entre esse Brasil tão sofrido, tão ferido e tão dividido. É isso que nós queremos a partir de 2018, de outubro. Que se abra um período de transição, que se rediscuta algumas medidas, que se impeça que outras avancem e, sobretudo, que se negocie um país que respeite a democracia e respeite a sua população e que não considere que haja um privilégio que dê a essa elite, ou partes dessa elite, nenhuma mandato divino para ficar com as riquezas do nosso país. Muito obrigado. Obrigada, querida presidenta Dilma.